Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta com o Ouvido Narrador. E hoje é um vídeo muito especial que eu quero fazer para vocês, pelo menos para mim é um vídeo especial. Espero que acabe sendo um vídeo especial para vocês também, porque hoje eu decidi que é a data para eu começar nessa jornada nova, ou jornada ousada e audaciosa, eu diria. Deixa eu explicar pelo começo, tá? No mês de julho de 2022, estamos comemorando 2 anos do canal Covil do Narrador. E eu decidi fazer uma coisa diferente. Porque são 2 anos de canal, mas são 24 anos jogando RPG. Eu consumi, li, aproveitei, joguei, mestrei muitos jogos, me informei sobre muitos jogos ao longo desses 24 anos, em várias formas diferentes. Play by fórum, play by mail, jogos pessoais, né, com a galera na volta da mesa, jogos por Google Meet, jogos por Telegram, enfim, eu experimentei muitas coisas, principalmente de uns anos pra cá. E desde que o canal existe, na realidade, eu experimentei muitas coisas que eu não imaginava, porque eu sempre fui muito fã do que está no mainstream, né, na mídia do RPG, como sendo os jogos principais, e tentava me focar neles. Só que desde a existência do canal, na realidade, eu mudei completamente meu foco. Eu parti em direção ao cenário dos jogos independentes, dos autores nacionais, principalmente influenciado e incentivado e convidado e convocado pela galera da cena solo, né, o grupo Solo RPG. E então, depois de ter experimentado tudo isso, eu resolvi que estava na hora de eu fazer uma coisa diferente. E alguns meses atrás vocês viram que eu lancei uma aventura, né, um módulo de aventura para o RPG Aventuras na Era Iboriana, que foi uma coisa muito bacana de fazer. E que, pelo menos as poucas pessoas que adquiriram o módulo comigo, tive algum feedback legal, dizendo que gostaram da maneira como eu escrevo, que a aventura é curtinha, mas é bacana de jogar. E agora eu resolvi dar um passo a mais. Um passo em direção a um futuro incerto, mas que é o futuro que eu, na realidade, sempre sonhei. Eu sempre quis ser autor de alguma coisa. Eu tentei literatura e ainda não deu certo. Ainda, porque eu preciso e vou persistir nisso. Mas, no momento, eu me considerei capaz e competente para dar um passinho no mercado de RPGs independentes. E embora eu não tenha o apoio, patrocínio ou incentivo, convocação, sei lá como é que eu diria, de alguma editora, eu descobri que dá certo, muita gente faz, e pode ser interessante de eu fazer, venda direta pelo WhatsApp, né, e vender PDF, né, fazer um PDF bem feitinho, ter um conteúdo a apresentar, e esse seria o meu meio de entrar no mercado de RPG independente, finalmente como autor, ter o meu nome na capa de um jogo, de verdade. Claro que daria para contar que eu fiz Dominus, né? Eu fiz alguns módulos de Dominus, mas o Dominus não foi uma invenção minha. E fazer um módulo de Dominus é como se fosse um treino, né? Agora é jogo. Treino, treino, jogo, jogo. Então, gente, eu quero apresentar para vocês, nesse Mofo do Covil especial, a minha entrada no cenário do RPG independente, como autor de um RPG, 100% autor desse jogo, que é o Weird Hospital. Foca aqui que eu vou botar a capinha dele aqui. Weird Hospital, ele é um jogo que foi baseado na visão que eu tenho de séries fantásticas, séries clássicas, enfim, séries que estão na mídia aí sobre a rotina de pessoas que trabalham em hospitais, enfermeiros e principalmente as equipes médicas. Só que eu não assisto tantas séries assim desse estilo,
nem assistir essas séries completas. Eu apenas gosto de como elas são desenvolvidas e da estrutura que elas têm, mas eu gosto muito mais de outros gêneros de histórias. E me veio na cabeça misturar tudo. A ideia de Weird Hospital é tudo junto e misturado a partir da estrutura dessas séries de hospitais. Então vocês vão encontrar aqui, do jeito que vocês quiserem impor cada um dos climas ou temas, ou conceitos, ou pressupostos, vocês podem colocar horror, ação, aventura, na medida que vocês acharem interessante, porque eu misturei aqui pitadas de Stephen King, pitadas de Douglas Adams, pitadas de César Romero, Quentin Tarantino. Vocês vão achar inspirações que eu colhi por aí, né, na mídia nerd, digamos assim, estão nesse jogo. Onde você é um especialista de uma inovadora área da medicina, chamada criptoxenomedicina quântica e taumatúrgica, que nós podemos chamar de CQT, se vocês quiserem. E, sendo um especialista dessa área, na teoria, o que você faz é diagnosticar e tratar pessoas que têm doenças bizarras, místicas, míticas, monstruosas. Mas, na prática, o que você faz é qualquer coisa que der na sua telha dentro do plantão que você vai cumprir. E aí o jogo ele tem uma estrutura que foi muito baseada na minha visão sobre alguns board games que eu tenho jogado, onde existem fases específicas a serem cumpridas ao longo das partidas, mas ao mesmo tempo ele é um RPG que funciona nos modos solo, co-op ou guiado, né? Então ele é um RPG que funciona como um board game e um board game que funciona como um RPG. Ele tem uma estrutura certinha que respeita ideias que vieram desses seriados sobre hospitais e suas equipes e os conceitos, então, alguns colhidos da maneira como eu enxergo esses board games que têm fases específicas para serem realizadas. Então você tem uma preparação, né? Chega no episódio, ele tem até um pouco de lembrança do Monstro da Semana, que é um jogo que obviamente também influenciou. Você chega no episódio e você vai ficar sabendo de um paciente que precisa da sua atenção. É o paciente foco do episódio, como acontece nesses seriados. E você vai saber, então, um sinal e um sintoma que ele tem. E vai agregar uma complicação ali, que pode melhorar a sua interpretação e a narrativa da história. Mas enquanto você está começando a tratar esse paciente, acontece um evento que eu chamo de cena totalmente aleatória. E existe uma grande tabela para você consultar ali, onde você vai definir o que está acontecendo. Pode ser uma invasão alienígena, uma ruptura de uma fenda espaço-temporal que abre para uma outra dimensão, ou pode ser um ataque de uma guerra de gangues dentro do saguão do hospital. Enfim, tem muita coisa para acontecer. E você tem que resolver. Você é o cara. Você é o protagonista da série, né? Tanto sendo jogador solo, como estando com a sua equipe, com os outros jogadores. Você tem que resolver de uma maneira ou de outra. E você pode definir que seja pelo seu papel, pelo seu conceito, pela história do seu personagem, você é capaz de resolver alguns problemas melhores do que outros. E aí se dar melhor nos desafios que essa cena totalmente aleatória oferece a fazer. Eu vou explicar sobre as jogadas de dados depois. Depois que passa a cena totalmente aleatória, que você consegue resolver de alguma maneira, ou se safar, ou deixar o problema para lá de algum jeito, você volta a dar atenção para o seu paciente. Aquele paciente lá do início do episódio volta a ser o foco e você precisa tratá-lo. E aí acontece a fase de resolução do caso principal. E é o objetivo de cada partida, você resolver um caso. Então você tem uma mecânica específica para resolver esse caso. E eu tive o prazer de ter alguns jogadores e leitores na fase de testes desse jogo, que são gente conhecida aí da cena de RPG solo, que é o Titi, o Felipe Cortes e o Ratoruja. E eu fiquei muito agradecido por eles terem participado voluntariamente comigo e recebi alguns elogios que me deixaram assim muito empolgado. Na realidade, se eles tivessem me dito que o jogo não valia a pena, eu ia ter largado mão e ter esquecido, mas todos eles foram unânimes, esses 3 nomes, né,
que são amigos e ídolos meus, né? Eles me disseram que o jogo vale a pena. Então eu estou apostando nisso. E eles gostaram bastante dessa mecânica do diagnóstico e tratamento das doenças. Entre as doenças, só para deixar mais curiosidades aí, o jogo vai permitir que vocês tratem nosferatismo, licantropia, xenovolução extraterrestre, demoníase. Só pelos nomes você já consegue adivinhar um pouco do que são os conceitos que eu trouxe para esse jogo, né? E também tem uma mecânica que eu incorporei nos apêndices do jogo para você descobrir doenças novas. Então tem muito pano para manga, né? Principalmente para mentes criativas. Ele é um jogo com foco bastante narrativista. As mecânicas dele são simples e poucas. Claro que por eu ter me envolvido com Dominus ou com outros jogos solo que são minimalistas, antes de fazer esse jogo, é óbvio que eles serviram de inspiração para as duas principais jogadas, que são as jogadas de desafio e as jogadas de perguntas. O desafio, a propósito, você só vai usar dados de 6 lados, um é suficiente, mas se você tiver mais, não tem problema. O desafio, ele é você jogar o dado e você tentar conseguir um número que seja maior que 3, 4, 5 ou 6. Se por algum acaso você achar que seu personagem é melhor no que está fazendo do que outras pessoas seriam, né, você se concede uma certa vantagem nisso e você joga então para conseguir 3 ou mais. Mas se você é pior no que está fazendo do que outras pessoas, aí você precisa conseguir 5 ou 6. E perguntas, o que são as perguntas? Como se trata de um jogo para funcionar solo ou para funcionar em modo cooperativo, ele tem tabelas para serem consultadas, mas em alguns momentos você precisa ter a sua própria criatividade, seu próprio bom senso, de tentar acrescentar detalhes à narrativa com base na sua imaginação, mas tentando deixar o dado guiar a história. E para isso você faz perguntas ao dado. Então, por exemplo, se você chega a um corredor do hospital e quer saber se tem alguém atravessando esse corredor, se você enxerga alguém, você pode perguntar ao dado, tem alguém lá? Tirou de 1 a 3 é não, por exemplo. 4 a 6 é sim. Ou se você quer saber a cor da pílula que está na caixa é azul ou é vermelha, dando-se 2 opções, você joga os dados e consulta que opção foi obtida como resposta. Só para dar 2 exemplos assim, tá? Outra mecânica que você vai utilizar com os dados é constar as tabelas. Aí algumas tabelas são de 1d6 e algumas tabelas você joga mais de uma vez o d6 para ir pegando partes da tabela e aí selecionar certinho qual é a coluna, qual é a linha. E existe o D66, que eu vinha descobrir também com a ajuda de alguns jogos que eu vi na comunidade solo, essa oportunidade de você usar um dado ou 2 dados de 6 lados, e um deles significar uma dezena, o outro significar uma unidade. Aí você tem os números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 e assim por diante. E aí tem tabelas para isso aí. E a última mecânica é o teste de resolução do caso principal. Você faz uma contagem de pontos de todas as doenças principais que a criptoxenomedicina quântica e taumatúrgica trata, numa tabelinha ou numa lista que você mesmo faz, mas o jogo já oferece uma ficha onde você pode fazer essa conta muito mais fácil. E aí você soma pontos pela sua aposta, o seu diagnóstico, e tira pontos pelas possíveis concorrências de doenças que poderiam ser em vez daquela que você apontou. E aí você joga o dado. Se você conseguir, com os bônus e penalizações já descontados, 2 ou mais, você acertou o diagnóstico e o tratamento. Se você conseguir 1, você errou. Sempre que tiver 1 no dado direto, você falhou no diagnóstico. Tá? Pode ter dar resultados negativos, mas tem 2 resultados no dado que são sempre cruciais. Né? São mandatórios. Se der 1, não importa o bônus, você falhou. Se der 6, não importa as penalidades, você acertou. Se você errar o diagnóstico, existe uma segunda chance. Só que o paciente piora. E aí você pode enfrentar problemas com isso. Dentro da sua narrativa, você pode incluir esses problemas até acontecendo. Ou novos exames, você pode descrever exames que você está fazendo. E
Aí você tem essa segunda chance. Se você acerta, o paciente é curado, liberado, você ganha todas as glórias, você ganha prestígio, enfim. Você pode se tornar um verdadeiro Dr. Strange da criptoxenomedicina quântica e taumatúrgica. Ou, se você errou o diagnóstico e o tratamento, acontece uma complicação muito grave, a complicação final de uma outra doença, mostrando que você realmente tinha errado o diagnóstico e o tratamento. E o seu personagem sofre uma consequência definida numa tabela. Pode ser demissão, pode ser um processo pelo Conselho de Ética da Medicina, né, da Conselho de Classe da Medicina, pode ser simplesmente ser mal falado entre os colegas, ou você pode sofrer de uma doença letal, morrer, enfim, muita coisa pode acontecer. E esse jogo, ele tem todos esses detalhes em poucas páginas. Tá? A princípio eu não havia feito ele para jogadores iniciantes, mas eu acrescentei nos apêndices explicações que podem ser suficientes para mesmo quem tem pouquíssima experiência em RPG conseguir jogá-lo. E quem não entende muito bem jogo solo, jogo cooperativo, ainda pode aprender com ele também. E ele funciona, claro, tendo um mestre, o modo guiado. E o mestre aqui eu resolvi dar um nomezinho específico, que é o diretor da série. Tá? Então é isso aí, gente. Eu espero que essa apresentação que eu fiz para vocês atraia alguma curiosidade. Se vocês quiserem comemorar comigo o aniversário do Covil do Narrador, o presente que vocês podem me trazer é entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo. Talvez eu coloque aqui no vídeo também. Esse mesmo número de telefone é o número que vocês usam para pagar o Pix, para comprar o PDF do jogo, que teve um layout feito pelo Eric Mussati de Souza, que é sempre o meu parceirão aí para todos os projetos que eu tenho feito na internet. E espero que vocês gostem do jogo, se divirtam tanto quanto eu me diverti testando e fazendo. É isso, pessoal. Um abraço e feliz aniversário do Covil do Narrador para vocês.